Vamos pra mais um cafezinho e vamos falar de gente estúpida. Vamos lá? E aí, assim, não pensa que eu tô falando de você, tá? Tô falando de gente tipo Elon Musk e Sam Altman. Vamos lá? E eu sei que você tá vendo essa cara minha séria. Na verdade, que eu dormi mal, tô com ele. Mas, ó, cara, assim, eu falei de manhã sobre por que a gente usa IA como oráculo e a gente tem vendo um monte de gente falando de IA, 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 IA. E o que tá acontecendo? A gente tá acontecendo que tem um monte de estúpido. E eu tô querendo diferenciar muito do burro do estúpido, né? O burro é aquela categoria assim que tem alguns youtubers de computação que gostam, falam, por que as pessoas estão ficando, por que os devs estão ficando mais burros? Fica batendo com a mãozinha assim, né? Como se ele fosse o dono da razão. Não tô falando desse tipo de estupidez. Assim, eu acredito que a pessoa que ela tem uma dificuldade de compreender algumas coisas, muitas vezes não é por uma característica intrínseca dela, genética, né? E aí algumas pessoas gostam de falar assim, né? De usar aquela resposta lá do Idiocracia. Eu não gosto da resposta do filme Idiocracia, porque a resposta do filme Idiocracia é uma resposta eugênica. E eugenia a gente sabe onde deu. Quem lê história, quem sabe história, o Idiocracia é um filme eugênico, caso você não tenha percebido. Entendeu? Eu acho que assim, essa questão da atividade cognitiva está muito na educação, no como a gente dá acesso aos nossos filhos, né? Como a gente estimula os nossos filhos e cá um pouco como a gente lida com a estupidez, né? Porque assim, tudo que eu vou falar, a diferença do burro do estúpido tá onde para o incentivo e como ele é direcionado, né? Se você parar pra pensar assim, o filho da pessoa mais pobre, ele é criado na frente da TV, na frente do celular, ele é criado sem interação com adultos, muitas vezes é deixado de canto lá porque a mãe e o pai não têm tempo, né? Já o filho da criança mais quem tem mais condições financeiras, ele é criado cheio de estímulos, onde ele vai ter sociabilidade, onde ele vai aprender a contar, ele vai aprender a identificar padrões, então ele vai ter mais uma capacidade cognitiva. E a gente pode, assim, quando mais velho, desenvolver essa capacidade cognitiva. A capacidade cognitiva do ser humano ela é muito elástica, ela consegue ser desenvolvida. Então, por isso que eu não falo muito de burro. Dessa coisa que a pessoa. Tipo, desse tipo de youtuber que eu tô falando, né? Isso aí é mais de quem quer forçar isso e quer forçar uma característica eugênica, né? Pra mim, não, é capacidade cognitiva, de estudo, de desenvolvimento cognitivo, de forçar a sua capacidade cognitiva. Vai resolver palavra cruzada, sudoku, fazer as coisas, né? Mas eu vou falar de pessoas estúpidas, né? Existe uma outra categoria, né? E aí eu coloco assim, coloquei tipo o Elon Musk, que é alguém que, tipo, parece um super inteligente, né? O pessoal do mercado financeiro ali, tipo, tem uma notícia muito interessante que fala que o mercado financeiro erra em 95% das vezes, né? E para mim isso tem uma resposta muito clara, assim, principalmente eu que eu gosto, assim, caso você não tenha percebido, se você acompanha meu canal, eu gosto de ler bastante coisa, de bastante variado, por exemplo. Só ainda aqui fazendo um experimento básico, né? Eu tenho um filósofo anarquista francês aqui, eu tenho um escritor americano que eu quero uma hora ler, mas eu não tô tendo tempo de ler. William Faulkner, que eu comprei esse livro. Foi caro, eu vi uma indicação que era boa. Eu tenho o Java Efetivo aqui na minha mão. Eu tenho. E aí você vai se surpreender. Eu tenho o Batman aqui, que eu gosto de ler também, né? Eu comprei isso aqui. Isso aqui é a saga do Batman, que eu tenho bem velhinho ali, que eu li há bastante tempo. E eu vi que tava vendido, só que eu comprei na banca. Depois eu vi que tá. Isso aqui, eu tenho um outro Batman mais interessante aqui, ó. Esse é a Corte das Corujas também que eu comprei. Não tive tempo de ler, porque tempo é uma coisa que me falta, ó. Tá até marcador de página aqui, né? Então eu tenho vários tipos de leitura, né? E aí, assim, tem ali ficção, afrofuturismo, tem um monte de coisa aqui atrás. Você que identificou Neuromancer aqui, que você vai identificar alguma outra coisa. Tem o Homo Deus do Yu Harari, que eu odiei, ganhei, odiei. Tem a autobiografia de Martin Luther King. Puta livro. Puta livro, assim. Do lado dele, a autobiografia de Johnny Cash, duas referências no pensamento religioso do século XX. Então, duas que eu gosto muito, né? Tem vários livros aqui, tem o Knuff ali,
E eu sou alguém que eu gosto de expandir na capacidade cognitiva, né? Mas existe um pensamento, né, que é o pensamento tecnicista, né? O pensamento tecnicista, ele é muito comum aqui a partir dos anos 2000, do século XX, né? Desculpa, do século XX, né? O pensamento tecnicista, que é assim, tipo, eu vou me endereçar por uma linha, por uma área de pensamento, eu só vou pensar naquilo, né? Isso acaba pensando em pessoas estúpidas, pessoas que entendem muito de um ponto, mas eles não sabem contradizer a si mesmos, eles não sabem sair dali, né? Eles não vão pro oposto, eles não vão. E no oposto, não tô falando nem do contraditório, tô falando do oposto de pensar, tipo, eles não vão entender o que é arte, né? E aí você vê assim aqueles youtubers que não entendem bolhufas de arte. Eles vão falar assim, "Ah, a arte está se degenerando, sem entender. Tipo, por exemplo, uma coisa que eu gosto de pensar muito é a interferência da tecnologia na arte. Por que que a música virou mais simples e mais banal, né? Talvez porque isso aqui você está falando por quê? Por que que eu aponto para esse livro, né? Porque existe uma influência da tecnologia na música, né? E a gente pode falar ali, tipo, a música, né, no início do século XX, ela entrava num caráter cultural de festa popular, né? Então ali você tinha os músicos, que eles eram os grandes animadores populares, todo mundo queria ser aquilo, e hoje a música é uma coisa banal, você pode fazer até com IA. Eu mesmo fiz música esses dias, que ficou bem ruim. Eu paguei o negócio e ficou bem ruim. Fiz um cafezinho sobre isso, né? Mas você tem a tecnologia, ela torna acessível a uma coisa, ao mesmo tempo que ela torna ela mais rudimentar, né? A tecnologia ela tem esse caráter, né? Quando ela torna alguma coisa mais acessível, ela torna aquilo mais rudimentar. Ela fica mais fácil de fazer, mas ela torna mais rudimentar. Então, assim, quando a gente dá a tecnologia, né? Quando a gente dá mais ferramentas, mais acesso, a gente toca naquilo mais. E aí fica mais fácil. Por exemplo, alguém para ser músico, ele só precisa fazer alguns samples ali, fazer uma edição. Ele não precisa fazer um conservatório, ou ele precisa fazer, por exemplo, eu quero já, como eu tenho uma formação musical, né? Eu estudei gaita por 4 anos, né? Então, assim, eu não fiz um conservatório musical. Eu fiz o método tradicional, que é eu identifico um grande músico daquela área e eu vou fazer uma mentoria com aquela pessoa e eu aprendo com aquela pessoa, que é o método popular, né? Então, assim, você tem um conservatório popular, e esses dois eram métodos muito eficazes de fazer música e que você tinha uma tradição, né? O conservatório você aprende todas as tradições. O método popular não, você pega a tradição daquela pessoa, você aprende com a tradição daquela pessoa, você vira um discípulo daquela pessoa. É uma tradição muito cultural, muito e você até pode interpretar os estilos daquela pessoa. Então, assim, a tecnologia ela mudou muito as coisas. E eu até me distanciei do que eu tava falando, né? Eu tô explicando aqui como a música degringolou, que é uma área do que eu gosto de entender, né? Tipo, as novas tecnologias mudaram a forma como a gente olha e a gente vê música, né? A música não é mais um feito comunitário, é um feito individual hoje em dia, né? No passado era um feito comunitário, você tocava para as pessoas e ouvia as pessoas tocar, né? Mas o que eu tô entendendo aqui, assim, o que eu tô falando aqui é de como as pessoas ficaram estúpidas. Por quê? Porque elas só olham, elas só estudam aquele ponto, né? E aí você tem o cara que ele fez ciência da computação na USP, ele entende tudo de algoritmos, ele sabe tudo, tudo, tudo. E ele não parou para estudar economia. Ele não sabe o que é economia. Por quê? Até pelo o próprio sinônimo de universidade. A universidade era um bom. Se você fosse lá nas universidades clássicas, né? Você ia aprender o quê? Na clássica, eu tô falando assim, do início da universidade, você aprendeu o quê? As artes liberais. Aí você ia ter que aprender um pouco de filosofia, um pouco de artes, um pouco de economia. E aí, depois que você tivesse o básico, isso aqui, você ia pegar ali um bacharelado em alguma coisa, e aí depois você ia se especializando, especializando. Mas você tinha que ter aquela base, porque você não podia ser um estúpido, né? E o que a gente hoje é a idolatração do estúpido. Aquele cara que ele fez pós-doutorado pós-doutorado não é uma formação, tá? Pós-doutorado é um estágio. Ele é doutor em IA, e aí ele acha que ele sabe tudo, e a IA vai resolver todos os problemas, e ele é colocado ali como um grande sábio da humanidade.
humanidade, né? E aí tá respondendo todas as perguntas. Isso é muito comum, assim, tipo, a gente pega até a própria os jornais, né? A gente pega essas pessoas que são muito bem formadas em uma coisa e bota elas para responder perguntas em todo o campo, né? E aí você tem o Bill Gates falando sobre o futuro da literatura, que não vai ter literatura no papel, você vê no seu... Cara, tudo isso é estupidez, entendeu? É estupidez. A gente tem que voltar a valorizar o pensamento. E aí, assim, eu não estou falando do polímata. Se você vê uma pessoa falando que ele é polímata, já abre o olho, porque assim, existiram poucos polímatas na história da humanidade. Né? Pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos. A gente tem ali o Leonardo da Vinci, que era um polímata, ele era um grande artista, ele era um grande. Ele não escreveu, não sei se ele escreveu filosofia, né? Não sei. Ele é um grande matemático, ele era um grande engenheiro. Mas eram poucos, era numa época que o pensamento era muito fácil de. Não estou diminuindo a capacidade cognitiva dele. O pensamento era muito fácil de enjoar. Se o Da Vinci surgisse hoje, provavelmente ele seria um cara com TDAH perdido no meio do mundo de uma faculdade, não sabendo, não conseguindo se formar, porque ele está fazendo 200 cursos ao mesmo tempo. Provavelmente, né? Provavelmente. Que aí ele seria assim, nossa, esse cara é um gênio. Eu já vi muitos desses. O cara sentando no câmbio ali, assim, ah, cara, tem um cara que é um gênio ali, começou a ele passou no primeiro lugar na física, depois ele foi pra matemática, depois ele foi pra computação, depois ele foi pra sociais, mas nunca se formou. Nunca concluiu nada, né? Talvez ele tivesse perdido aí, porque hoje é isso que acontece, né? Esses grandes gênios da humanidade, eles conseguiam se formar em tudo. Hoje ele não consegue mais, ele acaba ficando perdido, né? Talvez a humanidade esteja perdendo seus gênios porque ela não valoriza aquela pessoa que sabe dos vários campos, né? Talvez, né? Mas assim, e aí eu assim, tô chegando aos 11, aos quase 12 minutos de cafezinho, né? Meu cafezinho tá quase terminando, né? Isso que eu quero fazer, qual que é o meu objetivo com esse cafezinho? Deve estar pensando aí, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é só, tipo, falar mal de pessoas. É, brincadeiras à parte, né? Meu objetivo, digo assim, falar, tipo, a gente tem que parar, tirar, assim, eu falei um pouco da IA de manhã, né? E meu objetivo aqui é a gente destronar isso, tirar desse troninho aí esses grandes e estúpidas pessoas, assim, tipo, porque eu acho que hoje em dia, assim, se a gente for, eu preciso falar de tal assunto, cara, por que que eu não chamo alguém que tem uma especialização naquilo, né? Se eu quero falar de economia, e aí, assim, por exemplo, a gente tem um grande grupo de economistas liberais, né? Economista liberal é aquele cara que ele só estudou economia liberal. Ele demoniza o outro campo, né? E ele só estuda aquilo. Isso também é uma forma de estúpido. Isso também é um tipo de estupidez, né? Eu sempre falei, desde que eu entrei na faculdade, né? Ela fala assim, não, neoliberalismo, neoliberalismo, neoliberalismo. Assim, gente, mas o que que é? Me defina. As pessoas não sabiam definir. Tá certo que, assim, quem definiu isso bem foi um filósofo chamado Mark Fisher, que eu gosto da definição, o livro dele deve estar por aqui, é um canto, né? Que é o realismo capitalista, que eu gostei daquela definição. Falei, pô, essa definição boa, né? Mas como fala, eu vou terminar o cafezinho de hoje, de tarde, cafezinho da maldade, da mesma forma como que eu terminei o cafezinho da manhã. Tá aqui o meu relógio analógico para me lembrar do Douglas Adams. A gente não precisa de boas respostas, a gente precisa de boas perguntas, né? Então, assim, eu não preciso responder o máximo que eu tenho ali para. Eu preciso saber, eu preciso de boas. Se eu não sei formular boas perguntas, eu tenho que estudar mais sobre aquele assunto, né? E aí, assim, assim talvez ali, quando eu tivesse perguntando aí, mas o que que é neoliberalismo, talvez assim, as pessoas tivessem bebido como eu, uma ideia, que elas não sabiam muito bem o que era e precisavam lidar mais com aquela ideia, como fez o Mark Fisher, um gênio aí que, infelizmente, a vida nos tirou, né? Ler realismo capitalista, né? E o que eu tô querendo nesse cafezinho é destronar esse estúpido, esse grau de pessoas que só estudam uma coisa, elas se acham. E aí, o que que acontece com o estúpido, né? O estúpido sofre Dunning-Kruger, efeito Dunning-Kruger, né? O que é o efeito Dunning-Kruger? Ele sabe muito de uma coisa, mas ele não sabe de mais nada. E aí ele acha que ele sabe de tudo. E ele vai o quê? Ele vai achar que sabe de tudo, né? Ele vai responder um monte de impropério. Você pode ver assim, né? Tem aquele youtuber lá que fica
falando um monte de coisa, que ele acha que sabe tudo e fica falando um monte de bobeira. E é engraçado que ele fala um monte de bobeira mesmo, assim, né? Se você sabe o mínimo de algumas coisas, já leu o mínimo de outras coisas, né? E aí eu te incentivo, vai ler, vai ler. Tem um outro livro que estava aqui, que é sobre democracia. Não, é sobre, ó, tem o Pedagogia do Oprimido ali, tem o Capital de Thomas, o Capital no século XXI, tem o Projeto Fênix, Introdução à Psiquiatria, né? Tem um bem interessante, O Homem e seus Símbolos de Carl Jung. Eu quero ler aquele ali, minha esposa, né? Os de cima da minha esposa, né? Sobre psiquiatria, né? Psicologia e psiquiatria, né? Ela tem, sei lá, tem uns Freud ali, né? Freud eu acho interessante, né? Mas assim, não seja um estúpido, tá, galera? Se você acha que leu um campo, você não leu, você não viu, não leu o livro, e assim, outra coisa, leia o livro, não leia quem analisou o livro, porque quem analisou o livro normalmente tem uma visão enviesada daquele livro. Ou como aquele grande filósofo que fez até a quarta série e morreu de uma doença que ele acreditava não existir, né? Que não era porra de filósofo nenhuma, né? É só um esqueleto enterrado, graças a Deus. Espero que ele tenha encontrado, como diria o Suassuna, né? O Suassuna tinha uma frase muito bonita que tá no áudio combate, tá no filme, né? Assim, ele encontrou a morte, o que torna ricos e pobres iguais, né? Que torna justos e injustos iguais, né? Ele encontrou o grande mal, o grande bem, o que seja, né? Então eu espero que ele tenha finalmente compreendido o grande mal que ele fez para a humanidade. Que ele tinha tem um livro que eu gosto muito, né? Que tá bem ali no cantinho, deixa eu ver se eu acho o nome dele. Não tô achando, mas que é do professor João César de Castro Rocha, né? Eu vou deixar o link do livro aqui, que ele fala, né, que é da idiotia erudita, né? Aquela pessoa que leu muita orelha de livro, mas não leu nenhum livro. Ele tá falando sobre os livros que ele não leu. Ele tá falando coisas que ele não. E isso acontece muito. Pessoas até no YouTube mesmo. O cara não vê o vídeo, o cara vê o título do vídeo e ele tá falando mal, né? É muito comum isso, né? Eu já vi de pessoas fazendo isso. Pessoas veem o título de vídeo, não falam, não veem o vídeo todo e estão falando mal do vídeo, né? Então, assim, não seja como essas pessoas, não seja um estúpido, né? Então aqui eu quero diferenciar esse meu cafezinho, né? Para destronar o estúpido. O estúpido é um estúpido. Trate o estúpido como estúpido. Fala assim, ó, amigo, você leu esse livro? Não. Cala a boca! Tipo, cala a boca, para de falar sobre o livro. Se você não leu, cala a boca. Você é um estúpido. Você é um burro. Não chama de burro, chama de estúpido. Você é um estúpido. Então, assim, a gente tem que começar a tratar o estúpido como estúpido. Assim, se o pessoal tá falando mal de Paulo Freire, você não é Paulo Freire? Não, então cala a boca. Então, para de ser estúpido. Mas cara, você leu, você leu. Então, cita ele. Contra-argumente ele. Você consegue contra-argumentar? Não, então cala a boca. A gente tem que tratar o estúpido assim, né? Assim, então é isso, pessoal. Meu cafezinho era esse. Não quero me tornar um estúpido de falar que eu não quero, de falar que eu não sei. Eu já li um monte de coisa, eu já, pelo menos os meus livros, eu termino de ler, releio, faço resumo, que nem esse aqui. Esse aqui eu tô até fazendo uma sériezinha de livros, de vídeos dele, onde eu falo de muito desses temas, né? Sobre. Esse cara é um filósofo e teólogo protestante, francês. Eu gosto muito do pensamento dele. E ele era filósofo a princípio, né? Tanto que tem um outro livro que eu acho muito interessante, que eu quero falar dele no futuro, que é esse aqui é o The Technological Society. O outro é ele fala ele fala a infraestrutura, de como a tecnologia ela está inserida na nossa sociedade hoje. É bem diferente, né? E o outro é mais interessante, que eu posso até falar um pouco e toca um pouco nessas questões, né? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Bom cafezinho para você. Curta o final de semana. Vá ver filmes, vá ler outras coisas que não sejam sobre tecnologia. Vá aprender coisas novas e procurem boas perguntas, porque são boas perguntas que movem o mundo. Muito obrigado e boa tarde para vocês.